Olá, galerinha, estamos começando mais um vídeo por aqui. E o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o comprimento da circunferência. Como que a gente calcula o comprimento da circunferência? Então, primeiro vamos entender o que é o comprimento da circunferência, né? Muito importante. Percebam que a gente tem uma circunferência aqui. O que é a circunferência de fato? É justamente essa voltinha aqui, ó, da nossa figura. Então, calcular o comprimento da circunferência é calcular o tamanho desta voltinha, tá? Aí, a gente tem outros elementos nessa figura. Por exemplo, a gente tem um pontinho aqui bem na meiuquinha que a gente chama de centro. E eu vou chamar ele de O. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a letra, o tamanho da letra. Então, a gente chama ele de O, que é o centro da circunferência. E o segmento que liga o centro até essa extremidade, que é a nossa circunferência, a gente chama de raio. Então, ó, a gente tem, ó, o centro da circunferência e R, o raio da circunferência. Perceba ainda que se eu estender essa linhazinha aqui, ó, passando pelo centro e chegar até a outra extremidade da circunferência, eu vou ter o diâmetro. Então, D é o diâmetro. Só que a gente tem uma curiosidade sobre o diâmetro. Vocês perceberam que ficou uma linha retinha, mas ela é exatamente do tamanho do raio? Ou seja, o nosso diâmetro é igual a 2 vezes o tamanho do raio. Olha que interessante. O diâmetro é esse segmento que tem que passar pelo centro, tá? Como ele passa pelo centro e ele toca do outro lado, ele tem 2 vezes o tamanho do raio, ok? E aí, para a gente calcular o comprimento de arco, a gente vai usar a seguinte fórmula. Eu tenho que C é igual a 2 vezes π vezes o raio. Essa é a fórmula para calcular o comprimento da circunferência, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer um exemplo de como que a gente faz a aplicação dessa fórmula. Perceba que eu tenho o seguinte exemplo aqui, ó. Eu tenho uma bicicleta. Olha, vamos ver assim. Temos uma bicicleta cujo raio de uma das rodas mede 8 centímetros. Calcule o comprimento dessa roda. Então, é isso que a gente quer calcular. Lembrando que a gente não colocou aqui, né? Mas qual que é o valor do nosso π? Ele é um valor fixo e a gente usa como 3,14. Obviamente que esse valor ele é arredondado, né? Porque o π tem a quantidade de números decimais infinita, então não acaba nem tão cedo. Mas aí a gente considera π como 3,14. Então, vamos resolver a nossa questão. Eu quero saber o comprimento, né? Então, é justamente o que eu não tenho. Mas eu tenho o raio, que é igual a 8 centímetros, certo? Vamos para a fórmula. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, quando a gente substituir aqui, a gente vai ter 2
vezes 3,14 vezes 8, certo? 3,14 vezes 2 é igual a 6,28. Então, aqui eu tenho 6,28 vezes 8. Quanto que dá 6,28 vezes 8? Opa! 6,28 vezes 8 é igual a 50,24. Como o raio ele está em centímetros, o comprimento estará em centímetros. E a gente conclui a nossa questão, ok? Então, vamos fazer o seguinte, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu já vou deixar aqui um desafio. Depois eu vou fazer mais uma questão, tá? Então, vamos ao... Vou botar de vermelho. Vamos ao desafio. Vou deixar esse desafio um pouquinho difícil, hein? Vamos supor uma pista. Deixa eu mudar a cor. Uma pista de caminhada tem o formato de uma circunferência. Ok? Então, sabe-se que o comprimento total dessa pista é de 62,8 metros, ok? Pergunto para vocês, qual é o raio dessa circunferência? Opa! Circunferência. Desafio lançado. Me respondam aí, tá? Para os meus alunos que já sabem, todo desafio que eu passo tem uns pontinhos, ok? Então, eu vou responder mais um exemplo com vocês, tá? Esse aí é o desafio. Vou fazer um exemplo 2 aqui. Um prato circular tem diâmetro de 30 centímetros. Qual é o comprimento da borda desse prato? E aí, pessoal? Essa é parecida, mas nem tanto, né? Vamos para as informações que a gente tem. Eu tenho aqui o diâmetro da circunferência, né? Ou seja, D é igual a 30 centímetros. Mas a gente tem uma relação, né? De D com o raio. Qual é? O diâmetro é 2 vezes o raio. Certo? Então, significa que se eu quiser o raio, eu vou pegar o diâmetro e dividir por 2, né?
Porque, ó, se eu passar esse 2 para lá, eu fico que D sobre 2 é igual ao raio. Então, vou pegar o diâmetro e dividir por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Então, significa que o nosso raio é de 15 centímetros. Então, agora, eu vou só aplicar esse valor lá na nossa fórmula. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Π é 3,14 e o nosso raio é de 15 centímetros. Então, o que é que temos aqui? Nós temos que 2 vezes 3,14 é 6,28. Ou seja, a gente tem 6,28 vezes 15. 6,28 vezes 15 é 94,2. Como a nossa questão está em centímetros, né, o diâmetro e o raio, então o comprimento também deve estar em centímetros, ok? Sempre lembrem de colocar qual que é a unidade de medida que vocês estão trabalhando. Ok, pessoal? Então é isso, por hoje é só. Resolvam o desafio. Para quem é meu aluno e quiser ganhar pontinhos, deixem o nome de vocês no comentário e a turma, ok? Até o próximo.